Fala pessoal, seja bem-vindo ao primeiro vídeo aqui no canal do Gol no Ângulo. Eu me chamo Sapucaia e esse é o primeiro vídeo de resumos aqui do canal, do resumo do Brasileirão, né, digamos assim. E já começando, já sem enrolação, eu vou começar a falar do Corinthians, que foi o primeiro jogo da rodada 29 do Campeonato Brasileiro. Pra quem não sabe, o Corinthians jogou em casa, lá na Neoquímica Arena, e recebeu o Galo. Porém, o Galo nessa má fase que tá, até porque nos últimos 5 jogos o Atlético Mineiro ganhou só um jogo. Não é muito diferente do Corinthians, porque o Corinthians nos últimos 5 jogos ganhou só 2. Perdeu 2 e empatou 1. Mas jogando em casa contra o Atlético Mineiro, o Maicon fez o favor de, no segundo tempo, fazer o gol da vitória. Ou seja, deu aquela calmaria do Corinthians ali para meio de tabela. Talvez até buscar uma Sul-Americana. Agora, do lado do Atlético, meu irmão, as coisas continuam cada vez pior. Como eu disse, nos últimos 5 jogos, o Atlético ganhou somente 1. Não foi tão diferente do Corinthians, mas a situação do Atlético vem desde a final da Libertadores contra o Botafogo, que, mesmo com 1 a menos, o Atlético conseguiu perder pro Botafogo. Que bizarro. Pulando pro segundo jogo da rodada, tivemos Cruzeiro e Fortaleza lá no Mineirão. Esse jogo também foi no sábado, dia 18 de outubro, o mesmo dia do jogo do Corinthians e Atlético Mineiro. Porém, o jogo também foi 1 a 0, com gol de Christian no primeiro tempo. Já pulando para o jogo do Internacional, aqui nem teve tanta surpresa assim, até porque o Sport é o último colocado do Campeonato Brasileiro. E o Internacional tá quase beliscando ali uma Libertadores. Então, jogando em casa, no Beira-Rio, com a sua torcida, contra o último colocado do Campeonato Brasileiro, não teve nem dúvida, né? O Internacional foi lá, ganhou com sobra, porque esses 2 a 0 aqui, foi relativo, vai. Vale lembrar também que os gols do Internacional foi feito pelo Borré e pelo Bruno Henrique. Já partindo para o jogo do Botafogo, que vale lembrar que foi o único visitante na rodada que ganhou, porque o Botafogo foi até lá o Castelão para enfrentar o Ceará e acabou que o Botafogo levou o jogo, né? O Cris Ramos fez o primeiro gol do Glorioso, e o Jefinho, que, eu queria muito mostrar os lances aqui pra vocês, quem sabe um dia, né? Deixa o seu like aí e se inscreve. Quem sabe um dia eu não consigo deixar os lances aqui rolando pra você, tipo um Fred mais 10, tá ligado? Voltando ao assunto do jogo, o Botafogo venceu muito bem, mas não convenceu, porque o jogo foi muito difícil para o Botafogo. Por mais que o jogo tenha sido lá no Ceará, o Botafogo tinha muito mais elenco e muito mais futebol para poder mostrar do que esse 2 a 0 aqui. Para quem viu o jogo sabe. Chegando no poderosíssimo Mirassol, que está com certeza surpreendendo, se não todo mundo que desacreditou desse time, meteu 3 a 0 no São Paulo, meu irmão. Para você ter uma ideia, o Reinaldo, que é o lateral esquerdo do Mirassol, tem mais gols do que, sei lá, 1/3, 2/3 dos atacantes do Campeonato Brasileiro. Que bizarro. E fora a campanha que o Mirassol tá fazendo, porque além de bater 3 a 0 no São Paulo jogando em casa, o Mirassol ainda tá batendo aqui, um quarto colocado com 52%, sendo que nos últimos 5 jogos do Mirassol, eles ganharam 3, perderam 1 e empataram 1. Agora, do lado do São Paulo, as coisas não estão boas, porque se você olhar bem aqui, tem uma vitória nos últimos 5 jogos. O São Paulo, mesmo jogando em casa e jogando fora de casa, tá perdendo e não tá convencendo de jeito nenhum. E vamos falar de mais uma goleada, porque o Bahia conseguiu meter 4 a 0 jogando lá na Fonte Nova, em cima do Grêmio, que também, convenhamos, tá ali basicamente na mesma situação do Atlético Mineiro. Não tá fácil de ganhar, mesmo jogando em casa, principalmente fora de casa. Acabou de tomar 4 do Bahia. Que bizarro o que está acontecendo, tanto com o Atlético Mineiro quanto com o Grêmio. Só para você ter uma ideia, se liga nessas estatísticas do jogo do Bahia contra o Grêmio. Foram 22 finalizações do Bahia contra 13 do Grêmio. Foram 10 chutes ao gol contra 1. Ou seja, dos 13 chutes do Grêmio, só 1 foi no gol. Dos 22 do Bahia, 10 foram no gol. E os gols do Bahia foram feitos... Que isso? Do nada o PC deu ruim assim no meio da gravação? É isso mesmo? Que isso?
Os gols do Bahia foram feitos pelo Iago aos 4 minutos, o William José fez aos 10, David Duarte fez aos 57 e no último suspiro de jogo, o Rodrigo Nestor fechou o caixão. 4-0, Bahia em cima do Grêmio. Agora falando do jogo mais esperado da rodada, se pá, talvez até o mais esperado do ano, porque esse jogo aqui foi basicamente a final adiantada do Campeonato Brasileiro, em que o Flamengo se deu melhor jogando no Maracanã. É óbvio que se você tá vendo esse vídeo até aqui, você sabe que esse jogo aqui teve muita polêmica. Teve o pênalti em cima do Gustavo Gomes, que não foi marcado, que na minha sincera opinião, eu acho que foi pênalti. Porém, eu não vou falar e não vou me estender nas polêmicas do jogo aqui. Se você quiser, tem o link aqui na descrição do meu perfil lá do TikTok e do Instagram. Lá eu falo com todos os detalhes de praticamente todos os jogos, principalmente dos 4 grandes do Rio e dos 4 grandes de São Paulo. Tá? Então, se você não quer perder nada, se inscreve aqui no canal e nas redes sociais, na descrição também tem todos os links que você pode estar acompanhando com muito mais detalhes, fechou? Vamos continuar. Voltando a falar do jogo, o Flamengo praticamente tomou conta do jogo, né? Falando de termos técnicos, segundo o Carlos Alberto, o Flamengo fez o primeiro gol, porém, logo após o primeiro gol do Flamengo, Vitor Roque, com uma linda cabeçada, conseguiu empatar o jogo. Mas a partir desse gol do Vitor Roque pra frente, literalmente o Palmeiras não conseguiu criar. Tá? Não conseguiu criar, por mais que o Andréas Pereira estava ali para tocar, para sair jogando, receber a bola entre os zagueiros e no meio campo. Inclusive, todas as vezes que ele pegou na bola, ele foi vaiado. Isso daí era óbvio que ia acontecer, né? Os gols do jogo foi marcado primeiro pelo Arrascaeta, como eu disse. O segundo foi feito pelo Vitor Roque e aí não teve jeito. O Pedro fez o segundo e o terceiro gol do Flamengo. A minha sincera opinião, já era pro Pedro estar na seleção brasileira há muito tempo. Mas há muito tempo, desde a Copa do Mundo, que inclusive era merecido ele estar na Copa do Mundo e vai ser merecido ele estar na Copa do Mundo de 2026. Porque, de novo, na minha opinião, não tem nenhum atacante no futebol brasileiro e mundial que faça o que o Pedro faz dentro da área, tá? Não digo só dentro da área, mas como ele é atacante, centroavante, porra, camisa 9, eu tô usando a área como referência. Então, pegando a área como referência, não tem ninguém no mundo, eu digo brasileiro, que faz algo melhor ou igual que Pedro faz. Ele tem que ser o nosso camisa 9 da seleção brasileira, tem que ser o nosso camisa 9 da Copa do Mundo. Mas é isso, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui nesse momento do vídeo. E se você ficou, comenta aqui embaixo gol no ângulo, para eu saber que você ficou até o final do vídeo, fechou? Não se esquece de clicar no inscrever-se aqui embaixo, deixa o seu like se você gostou desse tipo de conteúdo, para toda semana eu vir trazer aqui com mais qualidade e com muito mais detalhes para você. Valeu, rapaziada, tamo junto!